Notícia que pegou todo torcedor do Flamengo de surpresa hoje é a possibilidade do Thiago Almada vestir o manto sagrado. De fato, será que existe essa possibilidade? Será que o Flamengo de fato vai atravessar o River Plate e fechar com um dos melhores negócios do futebol brasileiro na temporada? Rapaziada, a gente tem aqui algumas notícias pra gente ler junto e vamos comentar a respeito disso, né? A possibilidade do Flamengo contratar o Thiago Almada. Quem acompanhou o futebol brasileiro em 2024 viu quão bom de fato é o Thiago Almada, foi campeão brasileiro da Libertadores com o Botafogo, é um jogador da seleção da Argentina, semifinalista de Copa do Mundo, joga no Atlético de Madrid, então a gente está falando aqui de um jogador de primeiríssima prateleira nos tempos atuais, correto? E aqui a gente tem um tweet do Planeta do Flamengo que resume um pouco o atual cenário do clube, tá? O Flamengo trabalha com 2 nomes argentinos para reforçar o meio-campo. Thiago Almada, 25 anos, jogador do Atlético de Madrid, que tem acordo verbal com o Flamengo, mas prioriza a Europa. E eu já vou falar um pouco mais disso. E o segundo plano seria o Martín Ojeda, jogador de 27 anos, atua como meia, como ponta no Orlando City, é muito bem avaliado no scout rubro-negro e é um plano B. Se caso o Almada melar, o Ojeda seria esse cara. Aqui nós temos outra informação bem relevante, tá? Que é o seguinte, a compra do Thiago Almada do River Plate, vale lembrar que o River Plate acertou a compra dele em 20 milhões de euros com o Atlético de Madrid, por 50% do passe do Almada. Essa compra foi financiada por um banco americano, que aprova ou não qualquer negociação. Só que a oferta do River Plate não passou pela análise financeira do banco. O Flamengo acredita que a sua reputação vai pesar a favor para fechar com o meia. Porque o que acontece, meus amigos? Aqui nós temos a informação mais completa, tá? O Atlético de Madrid usou um banco dos Estados Unidos para financiar a compra do Thiago Almada junto à Eagle, aquela mesma holding que era do John Textor, do Botafogo, do Lyon, que o Almada também passou por lá. A quantia, na época, foi de 30 milhões de euros, por 194 milhões de reais, contando metas e bônus. Como foi fiador do negócio, o banco tem poder de veto numa futura venda do argentino. É por isso que esse banco precisa ser consultado em qualquer movimentação do Almada. O River Plate fez uma proposta de 20 milhões de euros, 117 milhões de reais, ao Atlético de Madrid, como eu disse, e o Flamengo entrou na jogada por acreditar que tem uma credibilidade maior. Porque o que acontece? O River Plate, eles fecharam 20 milhões com o Atlético. O River Plate chegou no Atlético de Madrid e falou, olha, vocês querem vender o Thiago Almada? Eu quero comprar, tô dando 20 milhões por 50% dos direitos do Almada. O Atlético de Madrid falou, show de bola. Como que a gente vai financiar esse valor? Porque não vai ser 20 milhões à vista. O banco, que já tinha financiado lá atrás, falou, olha, eu tenho dinheiro para receber. E eu não quero que sejam longas parcelas, eu quero que esse valor seja abatido o mais rápido possível. E o River Plate não entrou em um acordo, pelo menos por enquanto. O River Plate tem a grana, mas talvez não tenha esse fluxo do caixa para justamente fechar a operação nos moldes que o banco tende a ter mais interesse. O Flamengo está ciente, o Flamengo está olhando ali e falando, tá, tem alguma coisa aqui, não está fechado. O próprio José Boto contestou sobre a suposição de que o Almada já estava fechado com o River. E o Flamengo pode entrar nessa jogada, porque se o River não se acertar com o banco, o Flamengo tem provavelmente mais poder, mais credibilidade, como foram as palavras ditas, para chegar no banco e falar, banco, é o seguinte, você sabe que eu honro os meus compromissos, você sabe que eu financio e pago, então o meu método de pagamento é esse. O banco vai topar, o Flamengo já tem o acordo com o Thiago Almada, resta agora ter o acordo com o Atlético de Madrid, que, entendendo que o Atlético de Madrid aceitou os 20 milhões do River Plate, vai aceitar os 20 milhões do Flamengo. Então, dentro dessa ótica, está muito acessível para o Flamengo hoje. Mas a gente vai entrar numa outra camada que é a seguinte. O Flamengo sabe que fez uma janela no começo do ano bem forte, com o Lucas Paquetá chegando muito caro. E o Flamengo disse que não vai cometer loucuras, não vai pagar mais por um jogador que ele realmente vale. Então, o que me convenceria que o Flamengo pagaria pelo menos 20 milhões de euros no Almada? Será que houve um blefe proposital do Flamengo para ser meio que um desvio, uma cortina de fumaça ali do tipo, eu não tenho esse dinheiro não, o Flamengo vai fazer uma janela modesta. E quando todo mundo achar que o Flamengo estava sem grana, estava ali um pouco afundado, né, em termos de fluxo de caixa, o Flamengo vem com uma bala na agulha, 20 milhões aqui no Almada. É uma possibilidade, né? Até porque se o Flamengo ficar falando para todo mundo, tenho dinheiro, eu posso pagar, tô rico, os clubes vão pedir muito mais pro Flamengo. Então é uma estratégia. Mas ao mesmo tempo pode ser de fato uma confirmação que o Flamengo talvez não tenha esse dinheiro hoje. Enfim, são rumores do mercado da bola. E aqui, meus amigos, eu vou até compartilhar aqui a matéria com vocês, né, da coluna do Fla, que foi postada mais cedo pela Mônica Alves, que é a seguinte. Aqui nós temos a explicação de que, de fato, o banco norte-americano, de momento, vetou a chegada do Almada oficial no River Plate. Uma reviravolta nos bastidores agita a possível contratação de Thiago Almada pelo Flamengo.
Conforme a apuração do repórter Rock Hudson, da coluna do Fla, a dificuldade do River Plate em apresentar garantias abre uma brecha para o Flamengo. Enquanto o rival argentino tenta utilizar superávit recorde para parcelar a compra, o Flamengo monitora com atenção. Assim, o clube carioca observa o desenrolar das tratativas para, caso a negociação do River Plate fracassar, o Flamengo ofereceu o menor parcelamento possível, que foi o que eu disse. O Flamengo pode chegar e falar: o banco, vocês que acabaram de recusar, 20 parcelas do River, eu pago 5 parcelas aqui. O banco vai querer topar, né? O River Plate busca a contratação do Almada, existe um acordo de 20 milhões de euros, como a gente sabe, só que existe esse problema bancário, né? Aí aqui tá dizendo que esse banco foi financiado, aquilo que nós vimos no tweet lá de cima. Rapaziada, é isso, tá? Por enquanto, o Flamengo hoje sabe que o River Plate tem essa dificuldade. O Flamengo entende que pode atravessar o negócio, mas, por enquanto, não há proposta oficial, pelo menos não há ainda existe o acordo com a Almada, mas não existe a proposta ainda do Atlético de Madrid. Junto disso, nós tivemos uma informação de que, durante o dia de hoje, o Al-Ahly da Arábia Saudita e o Benfica estão interessados no Almada. E aí a gente entra num outro sinal amarelo, que é o quê? O Almada o tempo todo falou que quer ficar na Europa. E faz total sentido, né, galera? Ele é o jogador da seleção da Argentina, pode ir para uma final de Mundial. Ele está no Atlético de Madrid, querendo ou não, um time de Champions League, é novo. Então, assim, faz sentido ele querer explorar ainda o futebol europeu por mais tempo, né? Ser campeão lá, jogar em grandes clubes. Mas ainda não chegaram propostas. Ainda não chegou o que ele imaginava que poderia chegar. Então, o Almada começa a ver com bons olhos retornar para a América do Sul, tendo o River Plate como talvez o time mais endinheirado da Argentina e o Flamengo, o time mais endinheirado do Brasil, como potenciais destinos. O Palmeiras, que até então poderia ser uma alternativa, parece que está um pouco distante, porque o Palmeiras tem focado muito mais no Danilo do Botafogo, que também está na casa dos seus 20, 25 milhões de euros. Então, assim, o Palmeiras está focado em outro jogador. Flamengo e River se estapeando aqui. O Benfica não fez proposta, mas está na jogada. E o Al-Ahly, que é um mercado alternativo, um mercado do Oriente Médio, Arábia Saudita, está no meio também. O Almada vai ter que decidir se ele de fato vai priorizar um projeto esportivo, vindo jogar no River, no Flamengo, ou se ele vai querer, de fato, esperar essa oferta chegar do futebol europeu, de repente o Benfica, ou se ele vai para um rio de dinheiro lá na Arábia, enfim, muito provavelmente abrir mão de oportunidades melhores no mercado, mas para encher o bolso e ficar multimilionário, mais do que já é. Eu não acho que o Almada vá tomar a decisão de ir para a Arábia, tá? E eu acho que se chegar uma proposta da Europa, a tendência é que ele aceite. E aí melou pros dois. Então vai depender muito de como vai ser esse jogo de cintura do Flamengo. Se o Flamengo vai ter essa agilidade e precisão para tirar o River Plate da jogada, acertar com esse banco norte-americano a forma de pagamento, cobrir a proposta do River Plate, que com a Almada já tem tudo certo. Como o Flamengo tem conversado com o staff do Almada já há alguns meses, como o Flamengo já tem um acordo verbal com a Almada, suponho que o Flamengo tem esse dinheiro para pagar, né? Então, assim, é ver a melhor proposta, a melhor forma de fazer esse negócio, tirar o River Plate, tirar qualquer brecha de futebol europeu, e assim o Flamengo, muito acessivelmente, traria um jogador em ótimos termos financeiros, no auge da sua idade, para jogar aqui no futebol brasileiro. E o Almada já se provou que no futebol brasileiro ele é muito acima da média. Se a gente falava que o Flamengo precisa de uma reserva para a Arrascaeta, talvez chegue até o titular do time. Então o Almada tem potencial para isso. Ele é um cara que joga como meia, pode jogar como meia um pouco mais aberto, pode jogar como segundo atacante. Então, assim, é um cara muito importante que pode ser muito importante para o elenco do Flamengo. Visto que nos jogos em Portugal o Samuel Lino jogou pelo lado direito, existe até essa possibilidade. Num time imaginário do Leonardo Jardim, o Samuel Lino pela ponta direita, o Almada aberto pela ponta esquerda, o Arrascaeta pelo meio junto de Lucas Paquetá e na frente o Pedro. Apenas isso. Imagina esse Flamengo. Rapaziada, é coisa assim. Se o Flamengo já é muito favorito no que disputa, vai ficar 2 vezes mais. A gente está falando de um jogador de 25 anos. É o futuro da seleção da Argentina. É um jogador que vai estar no ciclo para a próxima Copa do Mundo, com certeza. É um jogador que tem um mercado enorme, gigantesco. Então, assim, seria uma baita contratação do Flamengo, tá? Seria uma baita contratação, um ótimo nome. Eu sou muito fã do Almada, gostei muito. Apesar do recorte dele no Botafogo ter sido bem curto, ele chegou e fez a diferença. Ele chegou na metade do ano. Em dezembro, o Botafoguense estava comemorando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, sem mais, né? É um cara já gabaritado no nosso futebol aqui. Mas, rapaziada, de momento é isso. Estou aqui atento às principais notícias. Qualquer novidade, volta aqui para falar com vocês. Então, vamos ficando nesse aguardo, né? Será que o Almada de fato vem pro Flamengo ou não? Comenta aí o que vocês acham. Vocês querem o Almada no Fla? Também não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscreva no meu canal, rumo aos 2 mil inscritos, tá? Conto demais com a ajuda de vocês, conto demais, porque todo dia eu tô trazendo conteúdo de futebol aqui, pra gente trocar essa ideia, falar bastante de Flamengo e das principais notícias do futebol brasileiro. Forte abraço pra todo mundo, valeu, tamo junto, até a próxima.